Esta história é uma história real, vivida pelo meu saudoso e inesquecível papai, José Coelho. Muitos anos atrás, em uma linda região do meu inesquecível Maranhão. Quando eu era criança, costumávamos passar vários dias de férias escolares na chácara buritirana que possuíamos, poucos quilômetros de Alto Parnaíba, lá no estado do Maranhão. Enquanto a família usufruía da chácara, o papai passava o dia na cidade cuidando dos seus negócios e, muito antes do sol entrar, viajava para ficar conosco. Tempos inesquecíveis. Certo dia, depois do trabalho e mais tarde que de costume, o papai selou sua mula e saiu para a chácara. Ele, a mula e Deus. No caminho, o único barulho que ouvia era o do trote da mula na estrada de areia. O demais era silêncio e solitude. O sol entrava e a escuridão da noite chegava. Tudo que o papai desejava era alguém para lhe fazer companhia, pois detestava viajar sozinho e muito menos no escuro. Sempre foi medroso quando se tratava de assombração ou coisa parecida, assim como eu. Todo e qualquer barulho que ouvia era motivo de susto e medo. Minutos depois, e para a felicidade do papai, pelo menos a princípio, o seu desejo de ter uma companhia ou companheiro foi atendido. De uma certa distância às suas costas, uma voz lhe gritou que esperasse. O papai, espantado e ao mesmo tempo feliz, parou a mula e esperou sem ter a mínima ideia de quem podia ser. Depois de esperar por alguns minutos, o papai reclamou para o dono da voz que apressasse. Mas ninguém respondeu ou apareceu. O papai continuou esperando e nada. Cansado de esperar, o papai meteu as esporas na mula e saiu. Porém, poucos metros adiante, a mesma voz pediu que ele parasse e, por favor, esperasse. E o papai esperou. Depois de poucos minutos, reclamou para o dono da voz que estava demorando muito e que não ia esperar mais não. E pôs a mula a trotar. E outra vez, a voz voltou a gritar, insistindo que ele esperasse. E mais uma vez, o papai parou, esperou, e como da primeira vez, ninguém apareceu. A paciência do papai chegava ao fim. E enquanto olhava nervoso em direção da voz, estranhos arrepios tomou conta do seu corpo e, finalmente, papai reconheceu que aquela voz não podia ser coisa desse mundo. Só podia ser uma assombração. E sem pensar ou esperar nem mais um segundo, papai meteu as esporas na mula e saiu desesperadamente daquele lugar. Enquanto a mula corria e o papai apavorava e arrepiava, a voz seguia gritando sem parar que ele esperasse, que por favor esperasse. Mas o papai não esperou. Depois de um bom tempo correndo da voz, que não desistia, o papai chegou na porteira da chácara, que ficava a uma curta distância da casa. E só então a voz parou de gritar. O papai desceu da mula, abriu a porteira, passou e, depois de fechar e montar, agradeceu a Deus aliviado por estar chegando em casa são e salvo. Porém, para espanto, pavor e terror ainda maior do papai, aquela mesma voz perguntou da garupa por que ele não havia esperado.
Sem sequer olhar para trás e apavorado mais que nunca, o papai meteu as esporas na pobre mula, que praticamente voou até parar frente à porta da casa. A mamãe, ouvindo todo aquele barulho, saiu para ver o que passava e deparou com o papai saltando da mula, gritando que uma assombração lhe seguia e que estava montado na garupa. Sem entender patavena do que passava, a mamãe o abraçou, pedindo que acalmasse, pois não havia assombração, não. Ela já desceu, já sumiu José. E tudo acabou. Depois daquela noite, o meu saudoso papai jamais teve coragem de viajar sozinho. O medo de reencontrar aquele estranho companheiro era simplesmente demasiado. Te cuida e muito obrigado.